Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, aqui pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Agradecendo ao Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo a você que já estava aguardando o início do nosso programa, sempre 8 da noite, de segunda a sexta-feira. A live fica aí para você compartilhar durante o final de semana, já pode assistir quantas vezes quiser, enviar para todos os conhecidos. E, claro, um agradecimento especial aos nossos parceiros que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui todas as noites. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para treinos. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda, vai estar em evidência no SIC, o nosso Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece 22, 23 e 24 de maio nos pavilhões do Serra Parque, lá em Gramado, onde estaremos realizando a cobertura deste importante evento. Conosco também a JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, atuando em mais de 15 cidades aqui na nossa região. E ainda conosco a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. No próximo domingo, por incrível que pareça, já faz um ano que a gente fez um programa especificamente sobre isso. Dia Mundial da Voz. Agora, domingo, dia 16. E eu fui, claro, buscar profissionais que utilizam esse instrumento de trabalho, que é o meu caso também, e uma profissional que já esteve conosco aqui e cuida desse nosso instrumento diariamente, é o que ela faz. É a nossa fonoaudióloga Daniela Caiou. Seja muito bem-vinda, já faz parte aqui do programa, né? Muito tudo obrigada, bem? tudo bom. Já faço parte, algum ano já faz, né, nosso programa especial. Rápido, né? Passa muito rápido, muito rápido. E aí as pessoas estão cada vez mais conscientes ou a Dani tem que dar aqueles puxãozinhos de orelha? Tem que dar os puxões de orelha, sim. Os puxões de orelha precisam ser dados, mas eu acho que as pessoas, pós-pandemia, eu acho que voltaram-se mais à saúde, então tem cuidado mais da saúde em si, eu acho que a voz está sendo beneficiada com isso. Muito bem. Ele é um profissional da voz. Ele é a voz do Rainha Musical ao lado do Maurício, né, e dos demais colegas, aquele time lá que está muito bem entrosado e o sucesso nos prova isso. Amigo de mais de 30 anos, né? Nos conhecemos nos palcos da vida, como eu digo, sempre. César Mosena, bem-vindo. Satisfação de receber aqui no programa. Satisfação, poder rever o amigo Cláudio. Mais de 30 anos, né, que a gente se conhece aí. Então, boa noite a todos que nos assistem aí. A Fono Daniela aí vai ajudar a gente então um pouco aí a saber usar um pouquinho melhor a nossa voz, né? Eu brincava com o César aqui antes de a gente começar o programa que nós ia ter uma consulta de grátis hoje com a Dani aqui, né? Com importantes dicas e informações. E estariam conosco aqui no programa também a dupla que está também estourada aí em todo o país, né? Com uma música nossa aqui de dois irmãos, a dupla Augusto e Rafael, mas infelizmente o Augusto teve que tirar um dente aí, ficou com a cara toda inchada e aí não pôde estar com a gente aqui na gravação do nosso programa de hoje.
Mas em seguidinha vai estar chegando aqui mais pessoas que utilizam a voz, que é o Dudu, o grande Dudu News, nosso colega aqui, e o Lelo, Aurélio Decker, que é uma longa experiência, né, na questão do jornalismo e tem o seu programa semanal aqui na nossa Vale TV. Daniela, qual é os primeiros cuidados que a gente tem que lembrar nesse domingo sobre, principalmente aqui, profissionais que utilizam a voz diariamente para trabalhar? Eu acredito que ter um dia da voz é justamente para a gente parar e pensar quais são os cuidados que eu estou tendo, o que eu deveria estar cuidando, né? A voz, para muitos, é um instrumento de trabalho, mas para a maioria, a voz é a maneira de se comunicar. Quem Sim. hoje somos sem comunicação, né? Então, ficar sem voz é um problema, né? Então, eu acho que os maiores cuidados, assim, eu sempre gosto de falar sobre uma frase de uma antiga fonoaudióloga que dizia assim, se nós temos um barulhinho no nosso carro, nós corremos para o mecânico. Aquilo é um sinal de alerta, né? E por que quando a gente está com um barulhinho estranho na voz, nós não levamos isso como um sinal de alerta? Eu acho que hoje já passou um pouco, mas houve uma época em que até uma voz rouca era uma voz sexy. Sim. Ou uma voz, que voz bonita. E hoje não. Hoje as pessoas perguntam, tu tá doente? O que acontece? Então já houve uma mudança e eu acho que isso é em função de a gente ter esse dia da voz, a gente ter mais informação, as pessoas conhecerem mais e se preocuparem mais com essa questão de saúde. Então, assim, cuidados. Em primeiro lugar, se hidratar, tomar muita água, né? Então, a hidratação faz o quê? Com que a prega vocal fique mais macia, vamos dizer assim, em palavras mais populares, né? E aí, se a gente faz um atrito, se a gente canta forte, né? Ou fala forte, ou fala demais, a gente consegue não fazer uma lesão tão facilmente, vamos dizer assim, do que uma estrutura mais ressecada e mais, né? Então, Sim. Se a gente imaginar que a nossa prega vocal ali é super sensível, o que a gente puder cuidar, evitar gritar, evitar exagerar na voz. Então, falar quando está gripado, cantar quando está gripado. Antes nós estávamos falando sobre dormir bem, né? O corpo, quando está cansado, ele está mais fragilizado. Então, a gente usar a voz naquele momento não é uma boa ideia. Usar como a voz? Vamos dizer assim, se a gente está sentindo um pouco a garganta, tu vai lá e cuida, mas assim, não exagerar, não é deixar de usar a voz, mas não exagerar, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Então, a gente tem que pensar em coisas boas e coisas ruins. Eu faço coisas ruins, tipo fumar, o que eu posso fazer para melhorar? Tomar mais água. Então, a gente tem que fazer uma balança das coisas ruins e das coisas boas que a gente faz. Então, eu quero dar algumas dicas de coisas boas hoje, né? Opa, estamos aqui para ouvir, né? Quando é que tu descobriu essa voz? Quando é que tu descobriu que eu vou trabalhar com a voz? Ou aconteceu naturalmente? Eu acho que foi o meu pai, né? A influência dele. Quando eu tinha uns 7 para 8 anos de idade, então eu trabalhava na lavoura, né? Então meu pai estava na colheita de uva lá e eu ajudando ele ali, pequenininho, daria um radinho tocando uma música, acho que do milionário José Rico, Estrada da Vida, e eu comecei a cantar a música junto, assim. E o pai olhou e achou que... E aí ele começou a me forçar a cantar, canta aquela lá que tu cantou. Depois comprou uma gaita, mas não deu jeito a gaita, e depois comprou um violão para mim. Com uns 10 anos de idade me colocou em aula de violão, né? Daí eu fui lá, me passou as notas lá, o Mesa Casa da Banda Alma Nova lá na cidade que eu morava em Carlos Barbosa. Isso. E aí me deu tudo a letra do Chico Mineiro lá, com as notas lá, Sol, Ré, lá, e aí eu comecei, já de cara, já peguei e comecei a tocar, né? E com 11 anos aí tinha os festivais da canção lá em Carlos Barbosa, promovido pelo... Tu é natural de Carlos Barbosa? É, minha família é de lá, minha mãe, meus irmãos. Eu nasci natural, eu sou de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ah, São Miguel do Oeste. Cheguei em Carlos Barbosa Oeste de Santa Catarina. Isso, cheguei lá com 1 ano de idade e aí me criei, passei. Virou. Fiquei lá. Barbosense que fala? Barbosense, E daí participando desses festivais da canção, né, que era promovido pela escola, pelo colégio, né? No primeiro ano tinha 40 e poucos candidatos e eu fui lá
com 10, 11 anos de idade, cantei e tirei terceiro lugar. Tirei terceiro lugar, no segundo ano cantei de novo, aí acho que fiquei em quarto lugar e tal. E aí um dos participantes já estava tocando em banda de baile, e aí falou, ó, o guri que cantou lá tal, podia entrar. Aí eu já estava com 14 anos daí. Opa! Aí entrei na minha primeira banda lá, então, cantando já alguma coisa. Isso, vamos falar que isso foi no finalzinho dos anos 90 aí. 91, na verdade, janeiro de 91, eu comecei a tocar os bailes já. Que impressionante, né? E tu tem esses cuidados que a gente acabou de ouvir aqui. Vai levar puxão de orelha. Fala isso no ar, vai levar puxão de orelha no ar. A tua listinha vai ser grande hoje. Pois é. Acho que assim, ó, faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Acho que cada um tem um organismo que reage diferente um do outro. Porque né? eu numa não... fase também de quase todos os dias vocês estão no palco, né? Eu não tenho muitos cuidados, já tive mais cuidados, perdi a voz também. Às vezes não é perder a voz, às vezes o próprio desgaste da voz, né, Cláudio? O desgaste é como se fosse um jogador de futebol, ele vai jogar 45 minutos, vai jogar, ele vai precisar de um certo tempo para poder voltar bem no próximo jogo, né? Então, e nós ultimamente não está tendo isso, a gente está um atrás do outro, só que nós somos na verdade nós somos em 4 cantores, né? Somos eu e o Maurício, né? Sim, que são as vozes principais. E o Plínio, que são baixista e guitarrista, também ajuda a cantar um monte. Sim. Então a gente consegue ir jogando um pouco. Então não fica mais aquela sequência assim. Antigamente eu chegava a ficar 1 hora, 2 direto cantando uma música atrás da outra sem ter uma folga. Agora não acontece mais isso. Cantar direto uns 15, 20 minutos, vou dar uma pausa. Já teve essa conscientização na banda de ter essa isso escala, a gente faz para todo mundo. Tu dá maturidade, chama-se isso. Dá aquela pausa, né, de descansa um pouco. Claro, às vezes um não está muito bem, não está conseguindo cantar, você vai lá e canta a música dele, mas não é sempre. Então, mas tem um desgaste grande, né? Então, não tenho muitos cuidados, mas um cuidado importante está aqui, que a Daniela falou, tomar bastante água. A água ajuda bastante. Sim. O sono também é uma coisa muito boa, após trabalhar ali 4, 5 horas, a gente toca muito 2 lugares, né? 2 lugares no mesmo dia. Então, o que acontece muito? Você toca no local, essas 2 horas, e aí você para e vai para o outro. Então, às vezes, esse intervalo, se você começar entre 1 hora, 1h30 após o primeiro, tu ainda pega a tua voz ainda aquecida, né? Agora, passando disso, você já vai chegar lá, vai começar todo o processo de aquecimento de novo, né? Então, isso é uma coisa que às vezes fica um pouco mais difícil. O segundo trabalho sempre já pesa um pouquinho mais, né? Mas, uma dica que eu já vou aproveitar agora, porque agora eu estava pensando, é um cuidado em relação à alimentação antes de tu cantar. Sabia que você ia falar isso. Porque isso pode fazer uma grande diferença na hora, sim, né? Então, comer comidas condimentadas, pesadas, fritura, refrigerante, gaseificadas, que podem alterar a questão até da respiração, né? Porque tu tá com o estômago cheio lá e tu não consegue respirar tão bem e manter a tua voz, né? É uma coisa que eu evito, dificilmente eu tomo, é refrigerante e água com gás. Não então, sei se tu... Eu tomo refrigerante e só tomo água com gás. Sério? Aí a questão que a Daniela falou da alimentação, a gente chega no... A gente chega nos... Vamos por aqui minhas coisas aqui. Chega nos locais, bom, a gente não escolhe um cardápio, a gente não pede assim para o pessoal do salão, assim, a gente quer comer tal coisa, tal hora. Não, a gente chega e eles que vão decidir o que vão fazer para nós. No nosso ramo é assim, né? Claro, você sabe como que é. E não tem horário também. Às vezes você come e termina e olha e falta 15 minutos para começar. Então, é outra coisa que não é correto, né? Porque o correto é você, pelo menos umas 2 horas, 1 hora antes, né, de trabalhar, você ter... Com nós não acontece isso, às vezes é Acho que eu vou chamar ele de herói da voz. Né? Tem muita situação. Complicado, mas é que a coisa que a gente vai, com os anos, vai se acostumando, a gente vai se conhecendo melhor, né? Sim, que é extremamente importante. Isso, eu hoje... O que eu faço hoje, que é uma coisa que eu aprendi que é minha, né? Tentei já passar um pouco para outros, assim, eles não conseguiram entender, eu também não consigo explicar. Mas é uma coisa, às vezes eu sinto que eu estou com a minha voz não está 100%, né? Então eu sei que tal música, tal parte ali
mas eu consigo fazer sair, porque daí eu uso um outro caminho que eu usaria a minha voz, entendeu? Eu não jogo ela mais tanto para cima, eu tento reprimir ela um pouco, ela vai sair, vai sair na nota afinadinha, tudo, só que com um pouco de menos volume, né? Então eu sei quando eu consigo soltar mais, eu sei quando eu preciso, o quanto eu preciso puxar de ar, né? Às vezes se eu puxar pouco eu não vou chegar na nota, eu não vou ter o ar suficiente para terminar. O ar é o combustível da voz. E aí se eu puxar demais e for uma nota muito alta, muito aguda, também não vai dar, porque daí aquele ar vindo demais, ele vai obstruir as minhas vias respiratórias, que é por onde vai passar a minha voz. Acho que é mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. Eu não sei, porque eu não tenho o conhecimento que a Daniela tem para explicar, mas é uma coisa que eu fui descobrindo por conta, assim, né? Na prática, Na lida, no dia a dia ali, ó. Tá chegando aqui o nosso grande Dudu, que é um jovem, tá mudando ainda, ficou de maior agora há poucos dias. Já passou a muda vocal, né, Dudu? Já passou a muda vocal. Também utiliza muito a voz, e como domingo, Dudu, é o Dia Mundial da Voz, eu fiz questão de trazer aqui profissionais que utilizam a voz. Tu percebeu essa mudança na tua voz? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Estação. Bom, Cláudio, primeiramente é uma alegria enorme estar aqui com esse trio querido. O Cláudio é o rei da voz, né? Ele tem uma voz que, quando se chega num ambiente, quando se escuta a voz dele, se sabe que é o Cláudio Alves, né? Então ele tem uma característica fenomenal. Minha amiga querida, que fazia tempo que eu não via, que eu tenho a alegria de ver aqui, tenho uma admiração enorme por essa guria, ela é uma profissional competente do Vale dos Sinos. E acho ela um fenômeno nessa área. E o César também, né? Da nossa rainha. Olha só que maravilha, que espetáculo poder estar convivendo com essas feras aqui no programa. Vim dar um alô breve, Cláudio, porque eu tenho uma consulta médica daqui a pouco. Eu chamei em cima do laço aí, mas eu expliquei no início do programa que houve uma intercorrência. Não pôde comparecer, que é o Augusto e o Rafael, que também estão num momento, né, bem interessante. Aí tu começa a chamar os amigos, né? Começa a chamar os colegas. E o Dudu disse, não, eu vou aí pelo menos dar o meu depoimento e ouvir um pouco a nossa profissional aqui. Exatamente, né? Nesse fenômeno que é o Estação Hamburgo. Tu cuida da tua voz? Eu vou falar com ela, vou telefonar para ela nos próximos dias, que eu preciso cuidar mais, eu preciso fazer alguns exercícios. Ontem eu estava na Fevale, eu precisei gravar um boletim lá da Fevale por áudio para uma rádio de Porto Alegre que queria uma informação daqui de Novo Hamburgo, e daí pedindo para eu colaborar, então eu colaborei com os colegas, né? E aí uma menina chegou pra mim e disse, sou muito afã, eu te acompanho lá no Dudu News, nas redes sociais, eu queria te perguntar, como é que tu tem essa facilidade? Eu também não sei, porque eu não faço nenhuma consulta, né, com fonoaudióloga, mas eu preciso fazer. Depois dessa, né, Dudu? Eu preciso fazer, então eu... Simpatia, né? Não. E o seu amigo também, né? Vocês todos aqui são queridos na simpatia também. Bom... Então, Cláudio, eu acho que o cuidado é essencial com a voz, e a gente escuta muito isso, eu escutava muito, não sei se isso é verdade, a nossa doutora vai poder me atestar. Vocês estão falando sobre refrigerante, etc, etc, todos aqui tomam, mas eu escutei uma vez que o Roberto Carlos não toma refrigerante por causa da voz. Eu duvidei um pouco dessa informação, acho que ela é meio fantasiosa, porque... Eu conheço diversos cantores com todos os toques que ele tem, eu não duvido. É verdade, bom, com todos os toques que ele tem, eu também acho que é uma coisa meio complicada, né? Eu acho que pode ser verdade, né? Pode ser verdade. Mas queremos nós chegar na idade dele com a voz. Com a voz e com a vitalidade, né? E com a vitalidade. Andando com aquele áudio dele lá no Rio de Janeiro, que eu vi ele andando na rua, inclusive, tava lá semana retrasada e vi ele andando com o áudio dele na rua. Mas eu conheço a fono dele, ele realmente leva muito a sério. Muito a sério. Quando vai para um cruzeiro, a fono vai junto, sabe? Ele tem todos os cuidados com a voz e por isso que ele mantém... e ele não toma refrigerante. Olha aí, então tá aí a informação. Tá confirmado, não é duvidosa. Não é duvidosa. A nossa doutora confirma. Quando é que tu mudou a voz, tu lembra? Eu acho que a voz mudou junto com os... Confesso que eu não consigo lembrar disso. No aniversário de 17 anos, eu acho que ela ficou mais clara, a entonação mais forte, né? Então, antes era mais fraca, mais fina. Fala fina, fala fina. Agora é uma fala mais imponente, assim, não igual a do Cláudio, né? A do Cláudio é mais imbatível robusta. E invencível, né? O amor. Mas eu fico impressionado com a vitalidade da rainha, sabe? Porque esse pessoal, ele faz
diversos shows ao longo dos dias, e ele sempre tão feliz, assim. A gente fala do Roberto Carlos que ele tem a vitalidade de ter a idade dele, estar nesse nível, mas o pessoal da Rainha, meu Deus do céu, vocês têm uma vitalidade impressionante, sabe, de conseguir estar nos lugares, passando animação, dependendo da hora, dependendo do momento, se está chovendo, se está calor lá fora, dependendo de tudo, vocês conseguem fazer um show bonito, com uma voz bonita, com uma característica que só vocês possuem, e o sucesso que vocês estão, hein, olha... Lá nos estádios de futebol, meu Deus do céu, quando a gente chega lá pra ver a dupla Alemão e Pedro Henrique, só dá guardanapo. Só guardanapo. Isso aí é o carinho que a gente recebe dos fãs, né? Com certeza, é o combustível, né? Nosso combustível, né? Você tá em cima, você pode subir às vezes meio cansado, mas quando você vem aquela energia que tem da frente passando pra ti ali, o pessoal que tava ali te esperando, querendo ver você ali, não tem, você não consegue ficar para baixo, você vai junto, né? Então, essa energia que o público passa para ti é o fundamental. Eu ouso dizer aqui, saindo um pouco da minha área, mas dentro da minha área, que o amor pela profissão, o amor pelo que se faz, o entusiasmo que a gente coloca na ajuda positivamente. Positivamente, é verdade, né? Isso tudo você ajuda, tem que estar né? gostando do que você está fazendo, né? Porque Se daí você estiver ali, mas eu, é pior, agora eu queria né? estar em casa, olhando queria, no relógio, queria estar... Claro que o cansaço existe, né? Mas você sabe que... Mas supera, com a animação tu supera, né? Assim como um cara que entra numa fila de manhã, às 7 da manhã, e ele vai sair de lá às 5, então ele sabe que é o trabalho, a profissão dele, os horários dele, a rotina dele é aquela, e a nossa é essa, então... E a gente tem amor pelo nosso trabalho, né? Isso é importante. A gente trabalha se divertindo, né? Exatamente. Deixa eu agradecer aqui o convite breve do Cláudio, por dar aqui um pouquinho da minha explicação. Aqui, né? Não, o Cláudio é um cara que eu já disse isso várias vezes, mas eu digo pela milésima vez e falo pela 11ª vez de novo, não tem problema. O Cláudio é um cara que eu admiro muito, é um grande parceiro. A gente está sendo profissionais, mas a gente já lá em Gramado, a gente vai junto em todas as feiras, a gente fica no mesmo quarto, a gente dá risada, ele tá às 4 da manhã, eu tenho um problema grave, e eu vou dizer aqui, vou expor aqui, eu vivo em relação à voz, tá? Revelações. 4 da manhã, eu dormindo, são o mesmo quarto, mas espaços separados, né? Daqui a pouco, 4 da manhã, eu escuto uma pessoa com uma voz gravando uma coisa. Acorda, é o Cláudio Alves gravando boletim de eu não sei qual rádio, em alguma rádio do Rio Grande do Sul, que ele tem voz, porque ele tem trocentas mil. Eu disse, não, mas a voz dele é bonita, eu acho que eu vou dormir com a voz dele. Doutora, minha amiga, eu vou lá lhe visitar. César, tá, parabéns, querido. Sucesso pra vocês, tá? Tu tem o número ainda, né? Tem. Essa é a minha amiga há anos. Esse é o Dudu News, que é um fenômeno, né? E o Dudu lembra muito a minha infância, assim, quando a gente começou lá há 40 anos atrás, tinha esse entusiasmo, essa vontade, essa garra, essa determinação, né? César, eu acho que é a renovação, vamos dizer assim, né? Do jornalismo, e por isso que eu chamei ele para trazer o depoimento dele, né, Dani? Porque eu até comentei com ele, né? Ele acabou não lembrando, né, de uma fase ali. Sabe que eu tento lembrar quando foi essa troca, assim, e eu não consigo. É porque com 9 anos eu já comprei um National, um aparelho para eu gravar a minha voz. Eu queria o quanto antes, assim. Eu ouvia as pessoas do rádio, né? Porque aquele aparelho, ele era um 3 em 1, né? Tinha um toca-disco, entendeu? Aí entrega a idade quando fala desse aparelho. Desculpa. Não sei do que tu tá falando. Mas acho que tu já me contou uma vez. Mas o César lembra disso também, para me ajudar aqui, né? A gente, então, colocava o toca-disco, tu podia ouvir rádio e podia gravar, tinha o toca-fita, né? O REC ali, e colocar ainda um microfone. E aos 9 eu consegui comprar com o meu primeiro salário. Primeira coisa que eu fiz, né? Mamãe não gostou muito, porque ela queria que eu entregasse o envelope fechadinho para ela, assim, né? Do salário. E eu passei na loja primeiro e paguei a minha primeira prestação do tal 3 em 1. E eu, sabe, aos 11 eu estava na praça, animando todos os domingos a Praça Afonso Saúl, lá da minha querida Três Coroas. E aos 15, aos 13 eu fui ser cobrador de ônibus, que também precisa usar a voz muito, né? Para dar as informações. Acho que eu comentei contigo, não é isso? E aos 16 eu estava, aos 15, apresentando os eventos da minha escola.
escolinha da garota estudantil e tal, e aos 16 eu estava no rádio. Então eu não lembro dessa mudança. Existe uma faixa etária? Sim, e provavelmente por que tu não lembras? Será que eu já forcei demais? Não é que tu forçaste, tu treinaste. Então tu estava ali e te escutando, então eu acho que o ouvido... Então existem as mudanças porque existe o crescimento, é uma mudança hormonal, ela é mais acentuada no menino, porque existe um crescimento maior, né, da própria prega vocal, então a gente nota mais. Então as crianças, elas têm geralmente até os 7, 10 anos, a mesma, se tu olha menino, menina, tu escuta, não sabe às vezes. E tem outros que tu já escuta. O meu filho, por exemplo, ele era pequeno e tu já olhava, oh, mas que menino com voz. Então provavelmente aconteceu isso contigo, Cláudio, porque te elogiaram, tu gostava da tua voz. Sim. E eu vou comprar um aparelho para eu gravar, para eu me escutar, para eu, o que ele disse ali, experimentar. Então se conhecer, ter essa propriocepção e treinar é um bom exercício. Então, pessoas, por exemplo, crianças, né, ou cantores que estão usando a voz, geralmente não tem tanto brusca essa mudança de voz, né? Então, tem pessoas, às vezes pode ser uma mudança que gera, aí acaba vindo para fono para a gente dar uma ajudadinha naquele processo. Então, é uma das fases que pode buscar uma fono para ajudar nesse processo. Que bom que tu não precisasse, porque na época talvez nem tinha nem teria, quem acessar, né? Eu ouvindo o César falar da lavoura lá com criança, né? 5, 7 anos. 7 anos aí. 7 anos. Mas o pai não exigia que tu comia o ovo cru, né? Que nem não. Zezé de Camargo e Luciana. Sim. Tem alguma coisa a ver isso? Não. 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 É tudo mito. Nós temos vários mitos na voz. Sim. Tem alguns que a gente tem que ter cuidado, né? Quando ele falou, por exemplo, de aquecimento vocal, né? Aquecimento, muitas pessoas pensam que tomar um uísque é aquecer a voz. Não. Aquecer não é aquecer. Doutora, eu tenho uma dúvida. Diga. Eu acompanho bastante músicas, tem uns MCs que eu gosto, às vezes eu acompanho eles no Instagram, eu vejo que antes do show, até na van mesmo, eles fazem como se fosse uma nebulização. Exato. Isso ajuda? Ajuda, porque o que acontece? A hidratação, ela pode ser via oral, e a nebulização acaba fazendo uma hidratação em todo o aparelho fonador, né? Tanto via nasal, que ajuda, e também boca, porque a gente tem que o motor tem que estar lubrificado, né? Então seria uma lubrificação antes. Não é um aquecimento no sentido do aquecer, de deixar quentinho, mas ele está hidratando. O aquecimento que o cantor fala é um aquecimento com exercícios para colocar o tom da voz, né, pronto para cantar. Então a gente tem exercícios de aquecimento e a gente tem exercícios de desaquecimento que muitos às vezes acabam não usando, né? Então aquecer, como a gente quando um atleta ele se prepara, ele alonga, ele faz exercícios de aquecimento para um jogo, né? E também depois ele vai lá, depois ele alonga e, né, para desaquecer. Então existe isso e os profissionais da voz são atletas da voz, né? Então precisam ter alguns cuidados, né? Por mais que ele diz que não tem muitos cuidados, ele tem, né? Ele dá algumas, e eu sempre digo, é o equilíbrio e também o próprio corpo da pessoa. Mas existem algumas coisas, tipo tomar uma água com gás para ti, né, Cláudio, não faz bem, tu evita antes, né? O Roberto Carlos também, já para ele não. Tem outras pessoas que dizem, não, para mim parece que hidrata mais quando eu tomo a água com gás. Então tem coisas que acabam sendo... Que é a questão do individualismo, do organismo, né? Aí nós estávamos falando antes de mitos, né? Tem a questão do gengibre, de várias coisas que falam para a voz, né? Que melhoram a voz. Isso eu acho que é importante a gente colocar. Isso é mito, né? É mito. O que assim, acontece? A voz... Eu comi uma plantação de gengibre há 20 anos atrás. Viu? Ele já fez as coisas boas dele. Mas assim, o que acontece? Os mitos ali, as pessoas acreditam naquilo. Então, o que a gente tem que pensar, que eu acho que é o mais fundamental agora, é pensar o que é voz. A voz é o som produzido pelo nosso aparelho fonador, ressoado nas cavidades de ressonância, né? Então... E na parte assim, tipo, um exemplo de quem fuma, tu comentaste que tem que hidratar mais. Isso
O certo é não fumar, certo? Eu não vou, não tem como. É assim, a gente coloca lá em cima o malefício do cigarro, por N motivos. Um dos motivos da gente ter o Dia da Voz é a grande incidência de câncer de laringe, e o primeiro sintoma é o quê? Rouquidão na voz. Então, uma voz rouca por mais de 15 dias é passível de a gente ir lá ver o que está acontecendo. Alguma coisa, é o barulho do carro, alguma coisa não está certa. Sim. Então, o cigarro, que tu queria saber, tipo, ele vai ressecar, ele vai ter a nicotina que vai ficar lá, que é o cancerígeno, né, que vai... Mas o ressecamento, essas coisas tu pode ajudar sim com a água. Então, é aquela velha balança de colocar malefícios e benefícios e tentar deixar mais benefícios do que malefícios tu tá usando. Então. No caso, na minha parte, né, eu não tenho a lembrança do momento assim, da minha evolução, dessa questão da voz, né? A voz mais fina, a voz mais grossa. Da muda vocal. Então, eu notei isso, na verdade, depois de começar a fumar. O que tu notaste precisamente? Tipo, a voz fica um pouco mais grossa. Mais grave? Isso, exatamente. Uma das patologias que acontecem em quem fuma é o edema de Heineken. Então, o que provavelmente acontece? Não chegar a ser um edema de Heineken, mas edemacia. O que é edemaciar? É inchar. Incha a tua prega vocal. Então, como numa corda de violão, as cordas mais grossas são as que dão o som mais grave. Então, o homem tem a voz mais grave também. Por quê? Porque houve um maior crescimento e ele tem mais massa vibrante. A prega vocal é mais maçuda, vamos dizer assim, né? É maior. Então, isso gera uma voz mais grave. Então, tu teve a questão hormonal, com certeza, ali, que houve essa mudança que tu sentisse. Mas como tu é um cara novo, né? Começaste a fumar há pouco tempo, mas ali, mais ou menos naquele período, e provavelmente incha mais a tua prega vocal em função da agressão que tu tá fazendo nela, na verdade. Entra pra mim também aquela questão da música, né? Que nem, tipo, eu por enquanto ainda não faço música, mas eu gosto bastante de produção, às vezes eu canto também com os amigos e tudo. E, tipo, realmente eu sinto também essa dificuldade, tipo, pra certos tons, né? Então, tipo, eu acho que na questão do cigarro também, de repente, em forçar a voz, rola esse desgaste também, né? Com certeza. Então, a dica é não fumar, né? Vamos lá para algumas dicas, né? Não fumar. As bebidas alcoólicas, elas também ressecam, né? Principalmente os destilados. Cuidar para não beber tanto a ponto de não conseguir articular, eu acho que isso é importante, né? Então, o aquecimento ali que não faz tanto mal, vamos dizer assim, mas eu tomo um uísque e não me faz bem, me solto. Aí tem o lado psicológico todo para os cantores populares, né? Então, o ideal é não usar porque resseca. Tudo que resseca vai fazer mal. A gente quer hidratar, né? A gente quer usar hidratar, não ressecar. O café, ele resseca. Então, ter esses cuidados para, antes de pelo menos usar a tua voz, tu ter cuidado com a alimentação e cuidar com esses hábitos, né? Então, essas são as coisas que a gente pode tá prestando atenção e cuidando pelo menos antes de usar a voz. O que ele falou antes também, o tempo de descanso, bem importante, né? Então, eu tenho um show hoje, eu vou ter um amanhã. Eu tenho 24 horas de descanso, eu não tenho, né? Eu tenho 12 horas de descanso. Então, a gente precisa, com a idade, o tempo também vai diminuindo, né? A gente precisa mais descanso então a gente tem menos resistência, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. São várias... Porque o organismo demora mais para se recompor. Para se recuperar, exatamente. Intervalo? Vamos lá então, intervalo, a gente volta na sequência falando sobre o Dia Mundial da Voz, que acontece neste domingo, e com um grande profissional da voz aqui, o César Moser, a voz do Rainha, né, juntamente com os demais colegas lá, e uma fono, a nossa Daniela, que está aqui dando importantes orientações e informações. Voltamos em instantes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peça dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV nesta sexta-feira, falando sobre o Dia Mundial da Voz, que é comemorado neste domingo. Na verdade, não é uma comemoração, e sim um alerta geral, né? Por isso que a gente traz aqui uma profissional que cuida da nossa voz, que é a nossa fono, Daniela, e um profissional que utiliza a voz na fase que o Rainha Musical está todos os dias, né, César? Graças a Deus, né? Eu acho que deve ser muito gratificante viver o momento que vocês estão vivendo. Claro que o programa não para durante o intervalo aqui, né? Durante o intervalo, o César tocou num ponto de extrema importância também, que é a questão do refluxo. Para quem usa a voz, né, a Daniela sabe que o refluxo acaba queimando as tuas cordas vocais. Eu sempre senti aquela queimação, né, desde de criança, né? Mas mais ou menos há uns 20 anos atrás eu fui fazer uma cirurgia de desvio de septo, né, que eu tinha. E antes de fazer, quando botou aquela câmerazinha, né, para ver como é que estavam minhas cordas vocais, tudo ali, daí eu, na hora, você tem refluxo. Acho que já disse logo. Ele viu ali. Ele enxerga o que? A parte de trás da prega vocal avermelhada. Isso. Né? Então ela já está. O que acontece? O refluxo é um ácido do estômago que volta. Ele pode chegar na prega vocal ou não, mas ele pode chegar atrás e banha a prega vocal e machuca. Então pode, queima, né? E daí então, desde lá para cá, eu tomo medicamento, claro, né? Sim. Alguns cuidados também, né? Tem alguns certos alimentos os alimentos que são mais ácidos, assim. Digo mais ácidos, porque eu disse que o refluxo seria falta de acidez, né? Já ouvi falar, não sei se na verdade, o nosso estômago, ele é extremamente ácido, né? Então, por exemplo, o limão, tem muitas pessoas que tomam o limão ao acordar, né? E daí eu escutei um médico falando esses dias, nossa, o limão é bem menos ácido do que o estômago, então não há problema, né? Então, eu faço isso todas as manhãs, não me assusta. Não, é bom, é bom. Porque ele é digestivo. Digestivo. Deve ter um pouquinho de vitamina C. Sim, né? sim. Bom pro sangue também, diz que deixa o sangue mais com limpinho. Água natural, né? Eu espremo o limãozinho, coloco água natural. São bons hábitos. Os cítricos. Cítricos, né? Os cítricos, eles são excelentes para voz. Tem uma outra questão ali, o pigarro. Pigarrear, fazer o bichinho do... né? E o que a gente faz? A gente arranha uma prega vocal na outra e a gente pode evitar ao máximo. E tem pessoas que... A gente falou do refluxo, mas tem muitas pessoas que têm pigarro. E o pigarro pode ser melhorado. Vamos lá. Pode ser melhorado com sucos cítricos, a maçã. Né? O que é o pigarro? É aquele muco que está mais espesso. Então, o que a gente precisa fazer? Fluidificar o muco. Então, tomando água, a gente está fluidificando o muco, né?
comendo maçã e tomando sucos cítricos, a maçã tem na casca... Aproveitando, maçã não é mito, ela limpa não de fato. É porque ela tem uma propriedade adstringente que vai fazer essa limpeza. Então não é mito, é verdadeiro, né? Para melhorar essa questão do pigarro. Quem canta não pode ter o pigarro, a prega vocal tá pesada, a gente precisa da prega vocal livre para cantar, para falar, né? Então o pigarro atrapalha muito, além do hábito de querer tirar ele e ficar arranhando a prega vocal. Então esses cuidados de não pigarrear e o que fazer para não pigarrear, então fluidificar, né, tomando bastante líquido, cuidando com a alimentação. A gente falou antes da alimentação condimentada, pesada, antes dos shows, né, antes de usar a voz. Um outro detalhe seria assim, ó, alguns alimentos, né, como a maçã, sucos cítricos, cuidar para evitar. E um vilão da voz é o quê? Aí nós agora vamos fazer uma jogadinha. A Daniela disse que chocolate faz mal para a voz. Mentira, eu não disse isso. O que acontece? O chocolate, derivados do leite... O doce em si, né? O doce em si vai fazer o quê? Ele, antes de usar a voz, ele vai aumentar o quê? Ele vai deixar mais viscoso, mais espesso esse muco. E daí vai pesar. Então, antes de usar a voz, evitar derivados do leite e chocolate, Daniela, no caso. Essa do leite, um dia alguém, não sei se eu ouvi no YouTube, alguém me falou, né? Eu sempre gostei muito de leite, 2, 3 canecas por dia de leite, com bolacha, sabe? Essas bolachas da nona lá do interior, sabe? É, eu gostava muito. E aí eu comecei já há uns 5 anos para cá, que uns 4 anos, 5, eu parei de tomar leite. Não tomei mais leite, tomo um cafezinho preto de vez em quando e tal, suco e tal, mas eu cortei o leite, E eu senti uma diferença gigantesca nas vias respiratórias. Tu vê, né? Porque parece detalhes, que assim, ó. Então tu vê que ele cuida da voz, ele diz que ele não cuida, mas ele cuida. Mas é que eu fui descobrindo, a gente vai descobrindo as coisas. E a gente tem que descobrir o que faz bem pra gente. É que como tu disseste, assim, tem pessoas, a gente falou antes do limão, tem pessoas que daqui a pouco vão lá, vão tomar um suco de, meu Deus, mas disseram que não faz mal e dá uma queimação. Mas é aquela coisa dos mitos de verdade. Eu falei antes do gengibre, né? Que eu comi uma plantação de gengibre, mascava aquele vamos gengibre. Terminar do gengibre, que acho que a gente deixou, né? É. Então o que acontece? O que é voz? Voz é a produção, né? É o som. Sim. Então, para nós cuidarmos do som, nós vamos fazer exercícios que melhorem ressonância, que deixem a prega vocal mais livre para vibrar, né? Isso a gente está cuidando da voz. Garganta, eu tô com dor de garganta, eu tô com laringite, eu tô com amidalite, eu tô com ardência, peguei um frio ontem e tô... Isso são os cuidados que não são com a voz, são com a garganta. E aí o gengibre, ele é um anti-inflamatório natural. Então, por que as pessoas buscam o gengibre? Foi Entende? aí essa associação. A associação então. É essa. O próprio sal. Na verdade, ele é para garganta e não para voz. Então, a gente fazer essa diferença faz né? que a gente consiga raciocinar melhor o que faz bem para a voz, né, e o que não. E o bem para a voz, no caso da maçã, também é indireto. Né? É todo o benefício, o malefício da alimentação, né? Falando o que é bom e o que é ruim, eles fazem uma ação indireta na voz também, né? Agora eu quero aproveitar essa aula gratuita que a gente está tendo aí. Vamos. O que acontece comigo às vezes, Daniela? Eu canto músicas graves, né? Médias e não tão agudas, não tenho tanto agudo, mas com uma nota mais alta. Às vezes eu perco certas frequências. Consegue alcançar algumas notas. Às vezes, e geralmente o que eu perco é o grave. Às vezes eu digo, mas eu não tô, as notas, eu tô indo pro grave, não tá vindo, não tá saindo. Mas aí quando eu chego nas partes, aí sai tranquilo, aí sai coisa mais linda, as notas altas. Geralmente quando a gente diz, tô mal de voz, tô mal de voz, tu tá mal de voz, tu não vai alcançar aquela, não, eu digo, eu tô mal de voz para cantar as mais baixas. Como é que pode? Então isso é o quê? São as vias que se obstruem podem ter vários fatores, tá? Mas assim, existem músculos que fazem fechamento de prega vocal que tem ação. Existe um músculo que ele tem uma ação mais
forte, vamos dizer assim, nos agudos e tem outro nos graves. O dos graves, que é o tiroaritenoide, o músculo tiroaritenoide, ele é o músculo que mais, ele fadiga muito rápido. Então, o que provavelmente acontece é que tu perde os graves porque tu tá cansado. A tua voz cansou e daí vai começando a perder os graves. É uma das formas de tu perceber isso. Então, o músculo está cansado, ele não está conseguindo fechar e vibrar naquela... Não tem a ver com a laringe estar muito alta. Diz que o grave é quando a laringe está mais baixa, aí né? os sons daí são exercícios que a gente usa, eu ia te dizer, além disso, seriam descendentes para que tu consiga alcançar os graves. Então, fazer bastante o vocalize em descendente, que daí vai ajudar a voltar eles, né? Tu viu? Quem entende, entende, né? Eu te disse que era uma aula hoje. Nós ia ter uma consulta aqui com a Dani. Mas é importante saber isso, assim como vocês fizeram. Por isso que muitos que buscam a fonoaudiologia, né, a fonoterapia, não precisam estar com um problema de voz, né? Às vezes é assim, ó, o que pra ti é bom? Que nem o Dudu disse, eu vou lá te buscar para melhorar a voz. Sim. A gente tem que começar a tirar, porque o que eu trabalho hoje, só vai no desespero, né? A gente chama de fonoestética, né? Uma estética da voz. Cuidar melhor da tua voz é higiene vocal, é saúde, sim. Mas também existem algumas coisas que é para melhorar. Então, usar mais uma ressonância, né? Usar mais, como tu disseste, colocar a voz mais para cima. Outros colocam mais para baixo. Tu saber, tu conhecer o teu aparelho fonador. E se ouvir também. Sempre se ouvir. Se ouvir. Acontece muita gente tocar 2, 3 apresentações no mesmo dia. Claro que uma vai ser no nosso equipamento de som, onde a gente já está acostumado, já sabe como é que tá, já está ali prontinho para ti. Vai para outras, às vezes não é a mesma coisa. E às vezes o retorno também, né? O retorno não é a mesma coisa, você não se escuta direito. Então, há muitos anos atrás, eu perdia muito a voz por causa disso, não me ouvi direito. Estava começando a cantar cada vez mais forte. O que eu comecei a fazer, deu um bom tempo para cá, vou ver se a Daniela vai dizer se eu estou certo ou errado. Eu comecei a usar esses abafadores, sabe? Eu uso os abafadores, uso os 2 abafadores, onde elimina aquela ambiência toda, né? Que acaba atrapalhando um pouco. E eu cantando, eu consigo escutar um pouco... Eu consigo me concentrar e eu ouço minha voz mais na cabeça, né? Porque então isso me ajudou bastante. A via aérea. Então pode não ter volume nenhum mas na tu caixa, te conhece. mas eu vou cantar do mesmo volume sempre, sem fazer força. Antigamente, quando eu não me escutava, eu começava a cantar cada vez mais forte, e aí tu vai cansando. E é terrível. Vai cansando. Então, agora eu faço exatamente ao contrário. Quando eu vejo que eu estou me escutando bem, é aí que eu consigo, eu solto, canto um pouquinho mais forte, porque daí eu sei o que eu estou fazendo, né? Então aí eu tenho 2 colocações pra gente fazer sobre esse teu ponto. Nossa audição é via aérea e via óssea. Então o que tu está fazendo? Eliminando a via aérea. Eliminando não, abafando um pouquinho a via aérea. Então tu consegue te concentrar mais na tua via óssea ali. Mas tu tem conhecimento de quanto tu consegue alcançar. Outro detalhe, o segundo detalhe que eu quero pegar esse gancho do que tu falaste, seria a competição sonora. Então um dos problemas da gente falar, eu uma vez fui dar uma palestra de jovens, e eram jovens cantores, e era 200, 300 numa sala, assim, era um encontro, né, deles, e eu fui dar palestra para eles. E eu, descontraída, fui lá conversando antes, eles blá, 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 e eu conversando com o pessoal, e conversando, quando eu fui começar a palestra, eu senti. Eu disse, pessoal, eu aqui hoje fiz uma coisa errada mesmo sendo fono, sabendo. O que é? Competição sonora. Vocês estavam todos... Então, falar em ambientes barulhentos faz o quê? O que tu disseste ali. Faz a pessoa falar mais alto sem se ouvir e sem perceber que está abusando a voz, né? Então, aí o álcool também faz mal, né? Porque o álcool tira né, a tua noção, né? Então, às vezes, a pessoa que a gente vê, né, não precisa estar alcoolizada, mas tu bebe um pouquinho, tu te solta mais. Às vezes, se soltar mais vai fazer com que tu não use corretamente também a voz, comece a gritar, comece a falar mais alto do que tu precisa, né? Então, a pessoa tá ali, não preciso, né? Às vezes até invade o espaço pessoal da pessoa com a voz, né? Então, esses detalhes de competição sonora, a gente tem que cuidar muito. Então, à noite, né, tem a música de fundo, então vamos articular melhor, vamos falar mais perto da pessoa, né, sem ter que... e procurar se afastar, já que quer conversar,
se afasta do lado da caixa de som. Por isso que eu sou um pouco chatinha, acho que não é a idade, tá, pessoal? É porque eu sou fono, né? Então não é a idade, a gente não fala isso. Se tu vai num ambiente, por exemplo, eu e minhas amigas estivemos num ambiente esses dias para conversar e a música alta. E não tinha começado ninguém a tocar. Né? Era cedo, era happy hour. E nós, daqui a pouco, a gente só estava nós no lugar. Nós pedimos, dá para baixar um pouco o som, porque as velhas querem conversar. O que acontece? Ambiente para conversar, não pode ter uma música alta do lado. Tu não consegue conversar. Só que isso... Por que a gente fala dos velhos, né? Porque a gente tem a tolerância mais baixa do som. Eu evito conversar quando tem muito Mas é porque desgasta. Como é que eu vou trabalhar no outro dia se daqui a pouco eu tô ali desgastando a voz? Porque tu junta as amigas para o quê? Para conversar? Né? Então, barzinhos, às vezes, poderiam cuidar um pouquinho mais dessa questão do volume de voz, do volume do som, para que as pessoas pudessem conversar. Aí vai ter um show lá, apresentação, ok, né? Mas a música ambiente não precisa ser elevada para que as pessoas tenham que gritar, né? Agora, esse problema que o César comentou, eu enfrento também em algumas situações, né? A questão do equipamento é de extrema importância, né, César? Tu tem que te ouvir. Você sabe que hoje a primeira coisa, tu tem que te ouvir. Hoje em dia tem o ponto, né? O pessoal usa muito fone, tá usando o fone ali, se regula teu volume ali, não interessa, você vai estar se ouvindo sempre forte ali, né? E eu não consegui me acostumar, já tentei várias vezes, eu não consigo usar o ponto. O ponto. Meus colegas tem lá, eles usam o ponto ali, então não precisa ter nada, pode estar saindo das caixas tudo desligado, para eles está tudo normal, porque está saindo ali, né? E eu não consegui ainda me adaptar, me acostumar. Na própria gravação do nosso DVD, que foi ao vivo, todo ao vivo, todo mundo com o seu ponto ali, eu gravei ele inteirinho sem ponto nenhum, ouvindo um pouquinho que saía o natural, assim. Esse é o teu controle de voz, que tu tem esse controle, tu tem essa própria percepção, tu consegue te perceber, né? E isso faz com que tu consiga. Tem pessoas que não conseguem, então é o que tu falaste antes, é do ouvido, né? Se ouvir, eu acho que é importante. Bem, assim, é importante. O nosso técnico grava muito as nossas apresentações, da mesa lá ele grava, né? Depois ele manda no nosso grupo, o baile de ontem, o show de ontem, ele manda lá, a gente vai se ouvir depois. Se ouvindo, a gente consegue perceber muita coisa assim. A gente, mas aqui eu podia ter colocado diferente, aqui eu gritei, aqui a minha voz não saiu firme. Então a gente começa a se corrigir um pouco também, né? Sim. Então, às vezes, o cara não está se ouvindo muito bem, mas sabe que está saindo, mas depois tem que ouvir como é que está realmente o resultado final. Claro que vai se conhecendo, num show mudando, assim, onde que tem muita gente e tal, onde aquilo saiu uma vez só e já saiu, né? Quem ouviu, não ouviu mais. Mas aí tudo ajuda a melhorar para gravações depois também, porque a gravação é diferente, né? Quando você vai para um estúdio para gravar, não, aí tem que ser 100% ali, não pode... Mas é aquilo que falei, que nem eu já tenho 33 anos de carreira, Cláudio, então, e aprendendo, cada baile, se hoje eu ouvi o que eu cantei semana passada, eu já vou saber que eu vou conseguir fazer um pouquinho melhor hoje, né, e algumas coisas a gente sempre vai tentando evoluir, vai melhorando, né? Dizer que a gente sabe tudo, dizer, eu sei o que eu canto, eu sei o que eu estou fazendo, isso não... A pessoa que fala isso não sabe. Humanos, né? Tá sempre aprendendo. De melhora. Ela vai dar uma palestra. Ela falou em palestra, vocês acreditaram mesmo? Vocês me botaram. Vocês querem que eu cante? Não sou eu a cantora, é ele, ó. Acho que eu errei. Você canta também alguma coisa, não? Eu sempre gostei muito de canto. Na faculdade nós montamos um coral de fonoaudiólogos, né? Então eu gostava muito de cantar. E para mim foi a minha experiência. Eu digo, tudo na vida, se tu experimenta, assim como uma vez eu fiquei sem voz, e eu experimentei como é ruim ficar sem voz, quando tu tosse muito, quando tu tá com um problema de garganta, afeta a tua voz, né? Então, como aquilo te faz mal, e eu que sou extremamente comunicativa, ficar sem voz, eu consegui sentir o calo no sapato, né? Então, ter essa noção, e daí o cantar também, a questão assim de cantar muito grave, as pessoas acham que a gente só abusa os agudos, mas cantar fora do seu tom, muitas vezes mais grave, nos
nos corais normalmente falta contralto, tem muito soprano, né? Então eu sou mezzo-soprano, cantava como contralto. Então, no momento que eu canto mais baixo, eu acabo fazendo o quê? Cansando aquele músculo lá e ficando sem voz, ficando com a voz soprosa pós ensaio, vamos dizer assim. Aí tu tem aquele tempo que tu recupera. Mas daí vamos lá, todos os dias fazendo isso, aquele tempo não vai e tu vai abusando e tu pode fazer uma lesão. Então, assim, eu acho que é importante também, já que nós estamos falando, agora falamos de lesão, uma das lesões mais comuns são os nódulos de prega vocal. O que são os nódulos? São calos que formam na prega vocal em função do uso, do abuso vocal. Então, é como a gente usar um sapato e dar um calo. O que a gente tem que fazer para passar aquele calo? Parar de usar o sapato. Se tu voltar a usar o sapato, vai dar o mesmo calo. Sim. Não adianta. O que é parar de usar o sapato no nódulo vocal? Fazer exercícios, claro, para ajudar a reabsorção do nódulo. Ele vai reabsorver, assim como o calo do pé, a não ser que ele seja muito antigo, muito tempo. Aí ele fica tão fibroso que tu não consegue, às vezes, reverter tão rápido, né? Mas o nódulo vocal não é cirúrgico, ele é de tratamento fonoaudiológico, né? Mudando os exercícios, então mudando o sapato. Como que eu estou usando a minha voz? O que tu estava fazendo de errado que a gente pode mudar? O que tu pode fazer de bom para aquela balança ficar mais equilibrada? Então, essas coisas. Então, cuidar o barulho do carro, cuidar o barulho pode ser um nódulo lá em início. E o que acontece quando a pessoa tem essas pausas, né, menos frequentes de descanso, ela vai criando uma fenda na prega vocal. Então a voz começa a ficar mais soprosa. E quando tu vai cantar ou vai falar com uma voz soprosa, tu vai ter a tendência de forçar mais na região onde formam os nódulos. Então é um pré-nódulo, vamos dizer assim, né? Uma situação de risco é estar com uma prega vocal desalinhada, né? Com uma abertura ali, com uma fenda que vai forçar mais e vai fazer um nódulo. Então é importante sim a gente cuidar da voz. O nódulo não é câncer, nunca é câncer, né? Mas mesmo assim impede. E existem, como a gente falou antes, que eu acho que esse é o grande alerta, o primeiro sintoma do câncer de laringe é a rouquidão. Então, para fumantes, principalmente, né, que é o outro risco, então, mais um prejuízo, ficar sem voz. Então, acho que esse é o alerta, ficar sem voz. Eu estava com uma laringite, eu estava com uma amidalite, né, eu estava sem voz, fiquei rouca porque eu tossi muito, peguei Covid, tossi, desde a Covid não voltou a minha voz, tem isso também bastante. Então, assim, esses não voltar a voz por um problema de garganta, não podem ultrapassar 2 semanas. A partir de 15 dias, temos que ver com o otorrino o que aconteceu, por que não está voltando a voz. E muitas vezes buscar a fono para criar um hábito melhor de uso de voz, exercícios, hábitos mesmo, higiene vocal, para que a tua voz retorne, né? Então, sempre pensar assim, a voz soprosa, a voz em criança rouca, ela sempre foi assim. Opa, o que tem ali? Né? É um sinal de alerta. Eu acho que esse dia da voz é para que a gente se atente à nossa voz e o quão ela é importante para a gente. Como eu disse, quando eu perdi minha voz, eu senti. Final do programa? Mesmo? Bom, então eu quero agradecer aqui ao César e à Daniela, a nossa fono. César, qual é a mensagem final que tu deixa pra gente? Obrigado por ter te disponibilizado de estar aqui com a gente hoje. Foi muito bom te ver novamente. A gente só se encontra em palcos, né? Quando eu tenho o privilégio de estar apresentando o show da banda. Acho que o próximo encontro vai ser lá em São José do Hortêncio, na festa do Aipim, 1º de maio. 1º de maio. Vou estar apresentando a festa, vou apresentar o show do Rainha Musical. Luz Divina no caminho sempre, sucesso. Bem, obrigado, Cláudio. Muito obrigado a você aí pelo convite aí.
pessoal acho que vai aprender um monte aí sobre voz, é claro, com a Daniela, né? Não com nós, assim né? E nós hoje aprendemos com ela. Eles hoje aprenderam aqui, o que né? não fazer. A gente aprendeu o que não se deve fazer, né? Então, a gente... E, cara, aproveitar, deixar aqui um abraço especial a todo o pessoal que acompanha o meu trabalho, o trabalho do Rainha Musical aí. O Rainha Musical tem 102 anos de história, né? Eu lembro quando tu então começou. É uma história, né? Então tenho aí uma legião de fãs, então muito obrigado aí todo o pessoal que assistia aí, espero que gostem, né? E sigam as dicas da Fono Daniela aí, que vai ajudar bastante aí, com certeza. Muito bem, sucesso sempre. Dani, mais uma vez, obrigado pela tua presença Eu que te aqui. agradeço, Parabéns Cláudio, é sempre um pelo profissionalismo, pela dedicação. A gente percebe o amor com que tu fala desse assunto, né? Com Sucesso certeza. sempre. Com certeza, o amor. Vou te chamar mais, tu sabe, né? Eu te falei pode chamar, isso. Pode chamar. Não só para o Dia Mundial da Voz, né? Vamos diversificar, né? Falar sobre... não só nesse dia lembrar da importância da voz. Nós fizemos aquele programa muito legal com as crianças aqui no que foi show, foi né? muito legal também. Nós temos muito assunto ainda para desenvolver, não só a voz. Muito bem. Obrigado ao Bruno, a nossa voz do além. Obrigado ao Vitor aí na Central Técnica. Um excelente final de semana. Segunda-feira, 20h, estamos ao vivo aqui novamente. De segunda a sexta, nosso encontro aqui na Vale TV, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade e agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Obrigado de coração. Um excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.